você se sente perdido, descubra como se reconectar com seu propósito. Há dias em que a vida parece girar sem direção. Você acorda, cumpre tarefas, fala com pessoas, sorri quando precisa sorrir, mas algo dentro de você permanece silencioso, vazio, como se faltasse uma peça invisível. É um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico, porque não vem do corpo, vem da alma. Sentir-se perdido não significa estar fracassando. Significa apenas que a alma está pedindo um novo sentido, uma nova forma de viver com presença e verdade. O problema é que na correria do mundo moderno, aprendemos a esconder esse chamado sob a máscara da produtividade. Nos distraímos com metas, com redes sociais, com a comparação constante e esquecemos de perguntar: o que realmente faz meu coração vibrar? Há um momento na jornada de todos nós em que o barulho de fora fica alto demais e o silêncio de dentro começa a gritar. É o convite da vida para que você pare de seguir mapas alheios e comece a traçar o seu próprio caminho. A sensação de estar perdido é, muitas vezes, o prelúdio de um despertar. É a alma tentando te lembrar que viver não é apenas existir, é sentir propósito no que se faz, é encontrar direção mesmo na incerteza. Você não precisa ter todas as respostas hoje, precisa apenas ter coragem de escutar o que o silêncio tenta dizer. A perda de rumo não é o fim da estrada, é o início de uma busca mais verdadeira, a de reencontrar a si mesmo, de redescobrir o motivo pelo qual você veio ao mundo. E essa jornada, apesar de solitária em alguns trechos, é também profundamente libertadora. Quando você aceita se perder, abre espaço para que a vida te mostre novos caminhos, porque o propósito não se encontra nas promessas de sucesso, mas na sintonia entre o que você faz e o que sua alma sente. E, muitas vezes, o primeiro passo para se reencontrar é ter humildade para admitir: eu não sei mais quem sou. Esse é o ponto exato onde o recomeço começa a florescer. O vazio que chama pelo propósito. Há um tipo de vazio que nenhum prazer passageiro consegue preencher. É um espaço interno que não se resolve com novos planos, novas conquistas ou novos amores. É o vazio do sentido, menos aquele que surge quando a alma percebe que está vivendo no modo automático, repetindo dias que não alimentam o que há de mais profundo em si. Esse vazio não é castigo, é um chamado, um lembrete de que você está longe do seu eixo, distante daquilo que te faz sentir vivo de verdade. A psicologia moderna explica que o ser humano precisa de um propósito para se sentir completo. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando perdemos o porquê, perdemos também o sentido de quem somos. E é nesse ponto que surgem sintomas como a apatia, a ansiedade existencial e o sentimento de estar preso em uma vida que não me pertence. Mas o que a ciência chama de perda de propósito, a espiritualidade chama de desconexão da alma. O propósito não é um objetivo que se cumpre, é um estado de alinhamento entre o que você faz e o que você é. Quando há coerência entre suas ações e sua verdade interior, a vida flui com mais leveza. Quando há desconexão, surge o cansaço, o tédio, o desânimo. É como tentar correr contra o vento. Há movimento, mas não há direção. O primeiro passo para se reconectar com o propósito é reconhecer o vazio sem medo. Não tente preenchê-lo com distrações, tampouco com respostas prontas. O vazio é fértil. É nele
que nasce a clareza. É nesse espaço silencioso que você começa a ouvir a voz que sempre esteve aí, abafada pelas exigências externas, pelas comparações, pelo medo de decepcionar os outros. O vazio não quer te destruir, ele quer te lembrar de que há algo dentro de você pedindo por autenticidade. Quando o coração começa a sentir esse chamado, a mente tenta resistir. Ela quer manter o controle, quer voltar para o que é conhecido, ainda que seja insatisfatório. Mas o propósito não cabe no controle. Ele nasce quando você se permite confiar, quando deixa que a vida te conduza para lugares que ainda não entende, mas que sente que precisa visitar. É nesse ponto que a alma começa a respirar de novo. Há uma beleza silenciosa em se sentir perdido, porque é ali que nasce a possibilidade de se encontrar. Quem nunca se perdeu de si, nunca se encontrou de verdade. O vazio é o eco de um novo começo, o barulho do mundo e o silêncio da alma. Vivemos em uma era em que o barulho se tornou normal. Barulho de informações, opiniões, notícias, cobranças. O tempo inteiro há algo pedindo nossa atenção. E, sem perceber, começamos a confundir movimento com direção. Estamos sempre fazendo algo, mas raramente estamos presentes no que fazemos. Essa agitação disfarça o vazio, mas não o cura. Ela apenas nos mantém ocupados o bastante para não escutarmos o que o coração tenta dizer em silêncio. O problema é que a alma não fala com urgência. Ela fala com sutileza. E quem vive sempre apressado não ouve o que é sutil. A ansiedade moderna, em parte, nasce dessa desconexão. O corpo vive correndo e a alma continua parada no mesmo lugar, esperando ser ouvida. Quando há esse desencontro, sentimos exaustão sem motivo, insatisfação sem explicação e a impressão constante de que falta algo menos, mesmo quando, racionalmente, temos tudo o que achamos que deveríamos ter. A espiritualidade contemporânea nos lembra que o silêncio é um portal. Silenciar não é se afastar do mundo, é voltar para dentro dele com mais consciência. É aprender a estar no meio do caos sem se perder do centro. E o centro é o lugar onde o propósito habita. Quando você se recolhe, mesmo que por alguns minutos, e respira profundamente, algo dentro de você se realinha. O ruído externo perde força e a percepção interna ganha nitidez. Mas esse retorno ao silêncio exige coragem, porque o silêncio revela tudo aquilo que evitamos sentir. Mostra as dúvidas, as dores, os vazios que estavam escondidos atrás da pressa. E é por isso que muita gente tem medo de parar. Parar é encarar a própria verdade, mas é também o único caminho para reconexão. A alma não grita, ela sussurra. Se você não desacelerar, nunca vai escutá-la. O barulho do mundo é como uma névoa. Encobre o caminho, mas não apaga a estrada. Quando você começa a limpar esse excesso de estímulos, desligando um pouco o celular, observando a natureza, orando ou apenas respirando em silêncio, a alma começa a se manifestar novamente. Ela mostra direções não em palavras, mas em sensações. Um leve entusiasmo, uma paz inexplicável, um chamado interior. Isso é o propósito se reaproximando. Não é possível ouvir a verdade interior quando a mente está em guerra com o mundo. É preciso aprender a se calar para se escutar. E quando o silêncio se torna um hábito, o ruído do mundo já não te domina. Ele apenas passa e você permanece. A ilusão do controle e o poder da entrega. Uma das maiores causas da sensação de estar perdido é a necessidade de controlar tudo. Tentamos prever, planejar, antecipar,
Queremos que a vida siga um roteiro claro, mas ela insiste em ser imprevisível. E quando algo sai do esperado, entramos em desespero, achando que estamos falhando. O que esquecemos é que o controle é muitas vezes uma ilusão criada pela mente para nos proteger do medo. Medo do desconhecido, medo da mudança, medo de perder aquilo que acreditamos ser essencial para a nossa segurança. A verdade é que o propósito raramente se revela para quem tenta controlá-lo. Ele não aparece sob comando, não responde a prazos, não se dobra à vontade do ego. O propósito se manifesta quando há espaço, quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e passamos a confiar que ela sabe o caminho. Essa confiança não é passividade, é sabedoria. É a consciência de que há forças maiores guiando o processo, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. A psicologia fala sobre o conceito de rendição consciente, um estado no qual a pessoa aceita o que é sem resistência e, a partir dessa aceitação, encontra novas possibilidades de ação. É um paradoxo. Quando você para de lutar, ganha poder. Quando aceita o presente, transforma o futuro. A espiritualidade chama isso de entrega a menos, e ela é uma das maiores expressões de fé que um ser humano pode viver. Entregar-se não é desistir, é parar de nadar contra a corrente da própria alma, é permitir que a vida revele caminhos que a mente, sozinha, jamais encontraria. É entender que o controle traz cansaço, mas a confiança traz paz. Quando você aprende a confiar, mesmo sem entender, a vida começa a te surpreender com sincronicidades, encontros, sinais, oportunidades que parecem surgir no momento exato. Nada disso é coincidência. É a fluidez do propósito se manifestando quando você para de travar a própria existência. Reconectar-se com o propósito exige soltar o controle. Exige aceitar que não se pode dominar tudo, mas se pode escolher como reagir. E quando você escolhe reagir com confiança, com entrega e com presença, o medo perde o poder de te paralisar. A incerteza deixa de ser ameaça e se torna território sagrado, onde o novo pode nascer. A entrega é o ponto onde o desespero se transforma em fé. É um instante em que você percebe que, mesmo sem saber para onde vai, já não está mais perdido, porque o seu coração voltou a caminhar junto com a vida. O reencontro com a essência. Existe um ponto na jornada em que você percebe que o propósito não está em algo que precisa conquistar, mas em algo que precisa recordar. Ele não está fora, escondido em um trabalho, em uma missão grandiosa ou em um plano distante. Ele está dentro, menos na parte mais silenciosa e autêntica de você. O reencontro com o propósito é, na verdade, o retorno à essência. E essa essência nunca se perdeu, apenas ficou encoberta pelas camadas que o tempo e as experiências colocaram sobre ela. Desde cedo aprendemos a agradar, a corresponder expectativas, a nos moldar para caber no que o mundo espera. Essa adaptação nos ajuda a sobreviver, mas se torna uma prisão quando esquecemos quem somos. A alma começa a enfraquecer quando vive muito tempo tentando ser o que os outros desejam. É como uma semente que tenta crescer no solo errado. Ela pode até brotar, mas não floresce plenamente. Reconectar-se com o propósito é, então, tirar essas camadas. É lembrar o que te fazia sentir vivo antes que o medo da rejeição aparecesse. É se perguntar: o que me traz paz? O que desperta em mim uma alegria que não precisa de motivo? Essas respostas são bússolas.
elas apontam para o caminho da essência. E o caminho da essência sempre conduz à verdade, mesmo que seja um percurso cheio de desapegos. A psicologia chama isso de individuação, o processo de tornar-se quem se é. Segundo Carl Jung, a espiritualidade chama de despertar, mas o sentido é o mesmo: deixar de viver pelo olhar dos outros e começar a viver pelo chamado interior. Quando você faz isso, algo muda na vibração. A vida responde. Situações que já não te nutrem começam a se afastar. Pessoas que vibram diferente se reconfiguram no seu entorno. É o realinhamento natural da energia. Esse reencontro não exige pressa, exige sinceridade. Você não precisa reinventar toda a sua vida para reencontrar o propósito. Precisa apenas começar a ser verdadeiro no pequeno. Falar o que sente. Agir com coerência. Fazer pausas. Respeitar limites. Cultivar o que faz sentido. Aos poucos, essa coerência interna cria raízes. E o propósito floresce sem esforço. Ele não é um destino. É uma forma de estar presente. Quando você volta à sua essência, o mundo volta a fazer sentido. Porque o propósito não está em fazer algo extraordinário. Está em fazer o simples com alma. O poder da presença e o despertar da consciência. Grande parte da sensação de estar perdido vem do hábito de viver no tempo errado. A mente habita o passado ou o futuro, enquanto o corpo permanece aqui, no presente. Pensamos demais no que já foi, tememos o que ainda virá e esquecemos de viver o único instante onde a vida realmente acontece. Agora, o propósito nunca é encontrado no ontem ou no amanhã. Ele floresce apenas no momento presente, quando você se torna consciente do que está vivendo. Estar presente não significa eliminar pensamentos ou controlar emoções, mas observá-los sem se deixar arrastar. A presença é um estado de testemunho. É quando você percebe que há uma parte de si que observa tudo: o medo, o desejo, o cansaço, a alegria menos. E ainda assim, permanece em paz. Essa parte é a consciência. É o seu verdadeiro eu. Quando você começa a viver a partir dessa consciência, em vez da mente reativa, o sentido da vida começa a se revelar com naturalidade. A psicologia chama esse estado de mindfulness, atenção plena. Já a espiritualidade o reconhece como expansão da consciência. Em ambos os caminhos, o resultado é o mesmo. Clareza. Quando você está presente, enxerga as coisas como são e não como o medo te faz acreditar que são. A presença dissolve ilusões e com isso nasce a sabedoria. É nesse espaço lúcido que o propósito se manifesta, não como uma ideia distante, mas como um sentir profundo que orienta cada passo. Mas viver no presente exige treino. O mundo moderno nos puxa para fora de nós a cada instante. Por isso, pequenas práticas se tornam portais de reconexão. Respirar conscientemente, caminhar sem pressa, observar o pôr do sol sem pensar em fotografá-lo, ou simplesmente sentir o coração batendo. Esses gestos simples reeducam o olhar. Eles lembram que a vida não é o que acontece depois que tudo dá certo, mas o que está acontecendo agora. Quando você aprende a habitar o presente, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela para de buscar respostas no futuro e começa a servir a consciência do momento. E é nesse instante silencioso, real e inteiro que o propósito se torna evidente. Porque o propósito não é algo a ser alcançado, é um modo de estar desperto para a vida. A presença é o antídoto contra o vazio. É o retorno ao ponto onde tudo se alinha: corpo, mente e alma. É o instante em que o perdido desaparece e dá lugar à lucidez.
Quem aprende a viver no agora nunca se perde de si mesmo. Curar as feridas que bloqueiam o caminho. Antes de reencontrar o propósito, é preciso olhar com honestidade para as feridas que o impedem de emergir. Muitas vezes, não é a falta de direção que causa a sensação de perda, mas as dores não resolvidas que mantêm a alma paralisada. São cicatrizes emocionais que se transformaram em medos, crenças limitantes e autossabotagem. Enquanto não forem acolhidas, continuarão a distorcer sua visão de si mesmo e do caminho que está diante de você. As feridas mais profundas são aquelas que se formaram quando você acreditou que não era suficiente. Quando tentaram te convencer de que precisava ser alguém diferente para ser amado ou aceito. Essas experiências deixaram marcas que, inconscientemente, te fazem desconfiar da própria luz. A mente cria narrativas de inadequação. Não sou bom o bastante. É tarde demais. Isso não é para mim. E essas vozes internas se tornam muros invisíveis que te afastam do seu verdadeiro propósito. Mas o propósito não nasce em um coração que se julga perfeito. Ele nasce em um coração que tem coragem de se ver inteiro, menos com suas sombras e luzes, com seus erros e aprendizados. A cura emocional começa quando você para de fugir da dor e passa a escutá-la, porque toda dor tem uma mensagem. A rejeição ensina sobre amor próprio. A perda ensina sobre desapego. A solidão ensina sobre presença. Nada do que você viveu foi em vão. Cada ferida contém uma semente de sabedoria. Se você estiver disposto a compreender ela, em vez de negá-la. A psicologia moderna mostra que o processo de cura emocional exige aceitação e integração, não negação. Já a espiritualidade amplia essa visão, lembrando que a dor é um portal. É através dela que a alma amadurece. Fugir da dor é se afastar do crescimento. Acolhê-la é permitir que a luz entre. Quando você olha para dentro e se perdoa, algo muda na vibração. Você se liberta do peso que o impedia de seguir. E, nesse espaço de leveza, o propósito começa a respirar novamente. Curar é um ato de coragem. É escolher reescrever a própria história com compaixão, não como quem apaga o passado, mas como quem o transforma em força. E quando você faz as pazes com suas feridas, a vida volta a fluir. Porque o propósito não se revela em meio à resistência, mas no terreno fértil da aceitação. As cicatrizes não são sinais de fraqueza, são marcas de quem sobreviveu à própria dor e aprendeu a caminhar com mais verdade. E é justamente essa verdade que ilumina o caminho de volta para o seu propósito. Ouvi o chamado da alma. Há momentos em que tudo parece se calar. Nenhum plano faz sentido. Nenhuma conquista traz satisfação. E é nesse silêncio inquieto que a alma começa a falar. Ela não fala em palavras, fala em intuições, sensações, sonhos, coincidências que se repetem. É uma voz suave, mas persistente, que te convida a olhar para outro lado, o lado que a mente racional tenta ignorar, mas o coração reconhece de imediato. Esse chamado pode se manifestar de várias formas. Às vezes, é uma sensação de que você não pertence mais ao lugar onde está. Outras vezes, é uma curiosidade repentina por algo que nunca te interessou antes. Pode ser o desejo de mudar de carreira, de estilo de vida, de cidade, ou simplesmente de estar mais em silêncio. O chamado da alma nunca vem com respostas prontas, mas sempre vem com direção. Ele não diz, faça isso, mas sussurra por aqui. O grande desafio é confiar nessa voz. A mente vai tentar te convencer de que é loucura, de que é tarde demais, de que você deveria continuar no caminho seguro. Mas a alma não se importa com o que é seguro,
ela se importa com o que é verdadeiro. E quando você tenta abafar esse chamado, surge o desconforto, o sentimento de estar fora do próprio eixo, de estar vivendo uma vida que não vibra com o que realmente é. Esse desconforto não é castigo, é bússola. Ele aponta o quanto você se afastou da sua essência. Psicologicamente, podemos entender esse movimento como o despertar da autenticidade. É quando o eu social, moldado por expectativas, começa a ceder espaço para o eu essencial, que deseja simplesmente ser espiritualmente. É o momento em que a consciência se expande e percebe que não está aqui apenas para sobreviver, mas para se expressar em plenitude. O propósito nasce justamente desse encontro entre autenticidade e consciência, menos quando você aceita ser quem veio ser. Ouvir o chamado da alma não significa abandonar tudo e recomeçar do zero. Significa permitir que cada decisão, grande ou pequena, seja guiada por verdade. É agir com coerência, mesmo que ninguém compreenda. É dizer sim para o que faz o coração vibrar, e não para o que apenas repete padrões. É honrar a sabedoria interior, mesmo quando ela te leva por caminhos desconhecidos. A alma não erra o caminho. Quem se perde é a mente, quando esquece de ouvi-la. Quando você volta a escutar esse chamado, descobre que nunca esteve realmente perdido, menos apenas estava distante da frequência do seu próprio ser. Propósito não é destino, é estado de ser. Muitas pessoas acreditam que o propósito é algo fixo, um ponto final que se alcança depois de muito esforço. Essa visão cria ansiedade, porque faz parecer que existe apenas um caminho certo e, se você não o encontrar, fracassou. Mas o propósito não é um destino, é um estado de presença e coerência. Ele muda, evolui, se adapta, porque você também muda. Ele não é o que você faz, é o modo como você faz o que faz. O verdadeiro propósito não está em uma profissão específica, em uma missão grandiosa ou em um resultado visível. Ele está no alinhamento entre suas intenções e suas ações. Está em viver de forma que sua vida expresse o que há de mais genuíno em você. Um médico pode viver seu propósito curando corpos, um jardineiro cultivando vida, um professor despertando mentes. O propósito não se mede em reconhecimento, mas em sentido. Quando o que você faz sentido para sua alma, você está vivendo o seu propósito, menos mesmo nas pequenas coisas. A psicologia contemporânea mostra que o sentido da vida está fortemente ligado ao sentimento de contribuição. E contribuir não é apenas ajudar os outros, mas estar em sintonia com algo maior que si mesmo. É sentir que o que você faz tem valor, ainda que ninguém veja. Essa sensação de servir ao fluxo da vida, de estar conectado com algo que transcende o ego, é o que traz paz e realização. A espiritualidade chama isso de viver em estado de ser. É quando suas ações deixam de ser movidas por necessidade ou medo e passam a ser expressão natural do que você é. Nesse estado, o trabalho deixa de ser obrigação e se torna serviço. O amor deixa de ser carência e se torna presença. A vida deixa de ser corrida e se torna caminho. O propósito, então, não é uma meta, mas uma maneira de caminhar, desperto, inteiro e conectado. Quando você vive a partir desse estado, tudo o que faz se torna significativo. Até os momentos difíceis ganham sentido, porque você compreende que fazem parte do aprendizado. O sofrimento perde o poder de te paralisar e passa a te ensinar. E aos poucos, a vida deixa de parecer um labirinto e começa a se revelar como uma dança. Você dá um passo, a existência responde. Você confia
o caminho se abre. O propósito é o fio invisível que conecta o que você sente, pensa e faz. Ele não precisa ser encontrado, precisa ser vivido. E quanto mais você se permite estar presente, mais ele se manifesta, não como um objetivo distante, mas como uma vibração constante do seu ser, o retorno ao centro. A sensação de estar perdido não é um erro, é um convite. Ela surge quando a vida quer te lembrar que você não veio ao mundo apenas para cumprir obrigações, mas para despertar. E o despertar não acontece quando você entende tudo, mas quando decide se escutar, quando começa a agir a partir do que é real e não do que esperam de você. Esse é o momento em que a confusão se transforma em clareza e o cansaço dá lugar à presença. Reconectar-se com um propósito é, antes de tudo, um retorno ao centro. É voltar para o ponto onde tudo começou, a sua essência. Lá dentro não há cobranças, nem comparações. Há apenas um espaço silencioso, luminoso, onde mora a verdade que você sempre buscou fora. E quando você se reconecta com esse espaço, percebe que o propósito nunca esteve perdido. Ele apenas esperava que você ficasse quieto o suficiente para ouvi-lo. A alma não tem pressa. Ela não mede tempo em resultados, mede em profundidade. Cada pausa, cada incerteza, cada queda foi parte do caminho para te levar de volta a si mesmo. Porque é no instante em que você para de correr atrás de respostas que o sentido começa a se revelar. Não como um plano, mas como uma paz. Não como um destino, mas como uma presença. Você não precisa encontrar o propósito da sua vida, precisa apenas viver com propósito em cada instante dela. Quando você escolhe agir com verdade, amar com consciência e caminhar com fé, o propósito se manifesta naturalmente, porque ele é a própria vida fluindo através de você. E assim, o que antes parecia perda se transforma em reencontro. O que parecia fim se torna começo, porque no fundo ninguém está realmente perdido, apenas se afastou por um tempo do próprio coração. E o caminho de volta, ele sempre começa no mesmo lugar, dentro de você.